Prontos, prontos. Bom dia a todos. Bom dia. Confere se o áudio está saindo. Pega o microfone aqui, caso alguém precise. Está saindo, né? Pessoal, seguimos a nossa vida. Depois de uma lamentável derrota, né? Mas o Brasil ganhando ou perdendo, a gente estaria aqui do mesmo jeito, não é não? Né? Então, vamos seguir a vida. Pessoal, antes de a gente já iniciar aqui no nosso programa, já tive essa conversa com a equipe técnica. Para os que estão assistindo agora, o briefing também serve, né, tanto os online ou presencial. Eu quero pedir algo de vocês com muito carinho, tá? Aqueles que já estão fazendo compartilhamento dos conteúdos, que estão curtindo os nossos vídeos, que estão comentando nos vídeos, obrigado e continue, tá? Mas aqueles que ainda não estão, eu peço por gentileza que entenda que esse processo que nós fazemos, produção de conteúdo, esse compartilhamento de conteúdos na internet, é para trazer um ganho de visibilidade para a nossa empresa. Consequentemente, isso também vai performar melhor para o seu lado. Isso também vai trazer retorno para a sua vida. Porque hoje nós vendemos, através de cada pessoa que está nesse lugar, com a sua imagem pessoal, a gente vende alguma coisa para alguém. A sua imagem, ela vende. A nossa página no Instagram, ela também vende. As informações que a gente traz, ela também está vendendo para as pessoas. Então, por que eu peço que vocês entrem e entendam isso e vejam a gravidade que tem de você não curtir ou não compartilhar ou não entrar na onda, né? Alguns falam que é só onda. Ah, que a empresa está só, né, é onda. Galera, isso faz parte de venda. Eu falei para os meninos ali, ó, alguns poucos sabem disso, tá? Mas todo dia, eu, a minha esposa, o Davi, a gente chega aqui na empresa, faltam 10 minutos para as 7, 6h45, a gente chega muito cedo. A gente toma um café às pressas ali e rapidinho eu subo lá para a minha sala para a gente poder produzir conteúdo, para a gente poder subir, para que as pessoas que estão vendo a nossa página, elas possam tá enganjando, possam estar lembrando para no momento certo elas comprarem o que nós temos a vender, certo? E pessoal, o meu tempo, ele vale dinheiro, porque eu estou gastando tempo, eu estou investindo tempo em algo que é para venda para todos. Porque se a gente bate meta com venda, se isso facilita a nossa venda na hora que eu chego para negociar com o cliente, cara, a gente já está ganhando. Às vezes, o nosso poder de convencimento com o cliente até diminui. Aliás, a nossa quantidade de palavras, né, de estratégia que eu uso para vender para o cliente se torna mais fácil. Às vezes a gente pensa que a gente vende pela beleza, né? O Lucas não vende só pela beleza, não. O Lucas, ele tem uma baita de uma estratégia, mas só que ele não sabe, às vezes eu ou você não sabemos, que alguém já vendeu antes para aquele cliente. Alguém já estava vendendo, alguém já estava batendo na porta do cliente antes do Lucas e do Carlos chegar. Ou antes de você chegar. O Carlos não vende beleza, o Lucas não vende beleza. Por mais que a gente estude estratégia, o marketing ele está trabalhando. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Então, existe um trabalho por trás que poucas pessoas sabem. Existe um trabalho que está sendo feito por trás que as pessoas, às vezes, elas não dão tanta atenção quanto é preciso. Existem trabalhos que são feitos aqui na empresa, galera, que vocês não conseguem enxergar. Trabalhos que é feito final de semana, trabalho que é feito pelas madrugadas, trabalho que é feito silenciosamente lá nas salas, estrategicamente lá nas salas que vocês não estão vendo. Então, entenda que existem trabalhos que são feitos que não estão vendo, embora isso traga grandes impactos na hora do fechamento de um negócio. Quantos estão entendendo?
eu trago essa situação para vocês entenderem, galera, que deve sim ser valorizado. Nós somos uma família, cada conteúdo, cara, foi postado, compartilhe, coloca nos status, monitoramento, tem um hábito de ir lá na página, sobe lá o conteúdo, manda para o cliente, comercial, pega esses links, manda para os clientes que são os top 1, os clientes que estão fecha no fecha, manda para esses clientes, procura conteúdos para enviar para essas pessoas. Isso vende, galera, isso tem impactos que você não tem nem noção. E aí isso nos ajuda na hora da gente bater meta, na hora de a gente fazer o fechamento lá no mês lá, a gente vai ver quantas vendas a gente fez, quantas vendas a gente perdeu, qual foi o nosso lucro, quantas pessoas a gente conseguiu visitar, quantas a gente conseguiu instalar. Tudo isso é um trabalho que poucas pessoas conseguem enxergar. Beleza? Então, tá feito meu adendo. Não deixe, por gentileza, vai lá na página, curta tudo que você vê lá da CAD, curta tudo, tá? Porque isso aí, com certeza, você vai entregar para outras pessoas que estão lá na sua página. Beleza? Talvez você não tenha nada para falar, mas curta, tu vai ver que nosso conteúdo vai para essa lista de pessoas que está lá no teu convívio. Beleza? Show de bola? Quantos estão comigo? Dá um aplauso, uma palma, né? Não, agora eu vou copiar os meus mentores. Dá uma palma. Pronto. Pessoal, presta bem atenção no que nós vamos falar hoje. É um tema bem interessante. Ainda faz parte da nossa atualização da NR1. Tá? Hoje nós vamos falar sobre pressão excessiva e sobrecarga emocional. O que eu falei? De novo? Mas vê lá se... Eu acho que talvez seja só o título. Vê lá introdução lá. Acho que é porque o nome do documento ele tá assim. Né? Tá. Olha para mim aqui, pessoal. Vamos lá entender uma coisa, ó. Nós estamos falando sobre carga emocional há muito tempo, tá? E o que o Ministério do Trabalho tanto está batendo para que a gente tome o cuidado? No excesso. O que o Ministério do Trabalho ele tem cobrado das empresas? Aquilo que tem sido em excesso. Embora a gente não veja, e aí eu trago, eu sei que grande parte desse conteúdo aqui, ele não está relacionado diretamente a nós hoje. Talvez uma coisa ou outra, mas muitas coisas aqui é informativo, é para que a gente tome cuidado em não fazer isso, porque eu sei que existem ambientes que são extremamente complicados de se conviver, porque a sobrecarga, a cobrança é muito alta. Pessoas que deixam de viver sua vida para viver em prol do trabalho. Tá? Então, grande parte disso que a gente está ouvindo aqui, nesses últimos dias, cara, isso é conteúdo meramente informativo, embora, volto a falar, pode ser que uma vez ou outra nós, como gestores, ou a gente ali, né, que pensa em fazer gestão, a gente acaba caindo nesse gatilho aí. E aí você precisa entender se isso é um excesso, qual é a sua obrigação, qual é a obrigação dos gestores, qual a obrigação da empresa em meio a tudo isso. Beleza? E a gente vai trazer hoje a consciência do que é esses dois aqui, tá? Olha só, vamos falar sobre pressão excessiva e sobrecarga emocional no trabalho. Esse tema é importante porque toda empresa que quer crescer precisa ter metas, responsabilidade e entrega. Mas uma empresa saudável também precisa saber diferenciar desses desafios emocionais, porque é um desafio. A gente sabe, galera, que para a empresa crescer, a gente tem que ter meta. E para a gente ter meta, a gente precisa do quê? De cobrança. Isso é fato. Ontem estava todo mundo lá descendo-lhe o sarrafo nos pobres dos jogadores, não era não? Bora! Vai, porcaria! A pressão. Que se eles tivessem, se a gente estivesse na frente deles, eu acho que eles tinham dado pane na hora. Porque
Na hora de a gente cobrar, a gente sabe cobrar. Na hora de botar pressão, dizer vai, e não sei o quê. Todos que estão lá estavam sob pressão. A família deles estavam lá esperando deles alguma coisa. Todos os jogadores que estavam lá estavam vivendo também uma pressão. Aí mais a pressão das pessoas de fora. Tu entende isso? O cara pode ser jogador bom como for. Mas diante da pressão excessiva, ele vai travar, mano. Ele vai deixar de entregar resultado. Ele vai errar. Ele vai errar um diacho de um pênalti que ele é acostumado a bater sempre. Por quê? Porque a pressão em excesso, ela traz isso, ela traz alguns problemas que te tira do teu eixo. Mas, não estou dizendo que não tem que ter pressão. Pressão tem que ter, sob medida. A gente tem que tomar cuidado para a gente não querer banalizar as coisas e dizer, não pode ter cobrança. Não, galera, a empresa que se preze tem que ter cobrança. Nós temos que se cobrar. Porque se a gente se relaxar de nos cobrar, a gente vai besteira. A gente gasta o que não era para gastar, a gente come o que não era para comer, aquilo que era para plantar a gente comeu, cara, a gente faz uma bagunça. Então, essa cobrança ela tem que partir de nós. Temos que entender que a vida ela não é um morango, tá? E aqui a gente não está trazendo esse assunto aqui para a gente abolir a cobrança. Entenda uma coisa, toda empresa, diga assim, toda empresa haverá cobranças. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. O que nós temos que encontrar aqui é equilíbrios, é cobrança, mas entregas de ferramentas para que aquela entrega seja feita. É cobrança, mas te dando um direcionamento do que você precisa fazer. Não é te vira e acabou e ponto final. É dar 5 ordens de serviço para o técnico, todos em nível de prioridade máxima. Aí quando o técnico escolhe uma, escolheu errada, aí a pressão vem sobre ele. Porra, bicho, mas isso aqui, tu tinha 5, por que tu escolheu esse, porque o outro... Mas não era 5 prioridades, cara. Eu tinha que jogar para cima para uma. O que eu não posso é não dar níveis de prioridade e jogar essa responsabilidade sobre esse ser humano e cobrar dele esses resultados. Vocês estão entendendo isso aí, pessoal? Então, é cobrar, mas ensinar. Não que eu tenho que fazer por ele, mas é ensinar ele pensar. Porque vai ter situações em que vai ter vários níveis de prioridades na nossa vida. 5 deles pode ser que seja prioridade. Talvez o meu colaborador não consiga entender isso. 5 prioridades. 5. Eu não estou falando que é a pequena, a média e a máxima, não. Aí 5 seja a máxima. E aí? Como é que eu faço? Aí eu não posso só cobrar. Mas no mínimo que eu tenho que fazer é ensinar o meu colaborador a pensar. O que você pensa? O que eu faria nesse momento aqui? Entende isso? Então é dar meios, dar condições para que o colaborador pense através dos ensinos, através do ensinar ferramentas de gestão, né? Tudo isso para que facilite a sua decisão e a sua entrega e automaticamente a gente venha cobrar os seus resultados. Quantos estão entendendo, pessoal? Olha só, pressão faz parte, excesso não pode virar rotina. Pressão, galera, pressão ela faz parte, só que a pressão ela tem que acontecer em momentos. Alguém consegue viver todo o tempo num estado de pressão? Não? Não, né? Vamos pensar o seguinte, quem sabe... Quem já fez cozido aqui? Levanta a mão. Quem já fez? Já fez. Quem já viu alguém fazendo cozido? É panela de pressão, não é? Por que a gente coloca a carne na pressão? Para cozinhar ela mais rápido, para amolecer mais, certo? O feijão é o mesmo processo. Só que se eu deixar aquele feijão, aquela carne, muito tempo na pressão, acontece o quê? Diga assim, ó, mingau. Vocês estão entendendo? Então, e
vai ter que ter pressão, galera. Existem momentos da nossa vida que tem que ter pressão, mas a gente precisa estabelecer um tempo. Vai ter períodos do mês que é pressão, o nosso financeiro que sabe. O financeiro tem períodos aqui, mano, que aqui, cara, Deus nos acuda. Você tem que pisar assim, ó, em ovos, porque aqui, ó, o negócio tá pegando. É a gente tendo que bater meta, tendo que cobrar cliente, é tendo que correr atrás para desinstalar, é tendo que ligar para cliente, é tendo que mandar mensagem, é tendo que ver o que aconteceu e tal. Para quando chegar no tempo certo, determinado, que foi estabelecido pela gestão, tudo está dentro dos conformes. Mas depois que passou... Quando pensa que de novo aí, pressão, pau de novo, ó. O comercial é a mesma coisa. Tem dia ali, mano, que tá o pau torando de ligação, ó. Visita, pau quebrando, meu irmão. Aí, relaxa. É normal. Agora, já imaginou, se um ambiente está extremamente na pressão, aí a gente tem que rever algo. Isso tem que ser revisto. Talvez é aí onde entra toda essa análise aqui que a gente faz para ter os cuidados emocionais, para fazer com que aquele colaborador não venha dar uma pane aí e venha ficar biruta. Quanto está entendendo? Então, pessoal, geração de hoje, entenda, pressão, ele tem que acontecer. Pressão na nossa vida tem que acontecer. E é em tudo, tá? É no trabalho, é em casa, é no treino. Cara, tem que ter pressão, mas tem que ter o seu limite. Beleza? Olha só, em qualquer trabalho existe dias mais corridos, imprevistos, clientes que precisam de respostas, metas que precisam ser batidas, prazos que devem ser cumpridos, momentos que exijam mais do time. Tem ou não tem? Tem. E tem que ter. Tem que ter. Então, entenda isso, tá? Para quando você estiver sobre esse período, achar que isso não é uma realidade o mês inteiro. Ah, porque o mês todinho é assim. Para. O mês todinho é assim. O nosso tático está com dias e dias, meses que não sai para uma ocorrência real. Graças a Deus. Mas tem períodos, meu irmão, que o cara passa a noite fora, resolvendo BO. Teve situações que a gente teve ocorrência simultânea. Risco muito alto. Períodos. Faz parte da pressão. Tem dia que o negócio está... Só que a gente precisa entender, se eu estou sob essa pressão, eu preciso analisar o quanto isso é normal. O monitoramento tem que observar isso. O monitoramento sofre muito calado. A gente só descobre os BO quando a gente vai tirar plantão lá à noite. Que loucura é essa? Que loucura! Esse monte de evento aqui na tela. Aí a gente vai trabalhar eventos em excesso, acúmulos em excesso, que drenam a nossa energia. Tem uns que apertam o botão lá do foda-se. Aí, parece que nada está acontecendo. Meu irmão, a sirenezinha, pensa num negócio que me deixa assim, perturbado. Pessoal, mensagem de celular me deixa perturbado. Na verdade, eu acho que não é mensagem, né? A notificação. Às vezes eu fico, cara. Demais ali, quando o cara não sabe falar uma coisa, já fica plim, 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 plim. Ah, meu irmão, vai ser xingado. Vai ser, não vai escapar, não. Então, bora para cima. Vamos lá. Isso faz parte da realidade. O problema começa quando a pressão deixa de ser pontual e é organizada e passa a ser constante, confusa e sem suporte. Entende isso? Então, quando é que vira realmente problema? Quando você não tem ferramentas, quando você não tem suporte para você atender a demanda e quando isso vira uma rotina constante. Acabou o sossego. E aí a gente precisa entender isso, galera. A gente precisa ser muito assim, maduro para entender isso. Que vai ter períodos aqui na empresa que vai ser sugado.
vão te exigir. Vão dizer, ó, cara, ó, almoça Rapidex aí, ó, e corre porque o cliente tem que ser atendido. Cara, tem que ser... Mas hoje, agora, meu amigo, corre. Porque é só naquele dia, cara. Relaxa. Tem dia aqui, meu irmão, que a equipe sai tarde da noite. A equipe técnica sai tarde. Mas tem dia que os caras parecem ser funcionário do federal, meu irmão. A gente vê um dia sim, outro não. Falei, porra, tá bom demais, não tá não? O Max botando a mochilinha ali, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, tá indo pra onde? Pra casa. Ué, meu Deus. Aí o empresário aqui, ó, dono da rede de apartamentos, disse, não, eu tô indo trabalhar lá no meu AP. Trabalhar no meu AP. Então, mas é períodos. E a gente precisa sacar isso. A gente precisa entender que nesses períodos eu não posso amolecer a muleira não, mano. Cara, é aquilo ali. Eu vou dar o meu melhor, cara, tiver que passar, eu passo, porque vai ter dias que vai vir a maré e aí na maré a gente vai surfar. Isso é de boa. Então, a gente precisa estar muito maduro, tá? A gente precisa crescer e evoluir nesse quesito para a gente não ficar reclamando à toa. Tá? Analisa bem, analisa realmente como é que tá aí a tua vida. Cara, tem períodos, mano, já tá uns dias que eu não saio de madrugada de casa, tá? Meu Deus. Já faz uns dias já que eu não saio mais de madrugada em casa. Mas tinha período, mano, que meu irmão era um dia sim, outro não, minha fala já tava lá no sofá. Já tava lá no sofá, mas deu uma quietada, períodos e períodos. Faz parte. O que pode acontecer com a pressão excessiva? Não é apenas ter muito trabalho, é quando a forma de organizar e cobrar o trabalho coloca pessoas em condições, sem condições reais de cumprir bem a função. Então não é só cobrar, é dar ferramentas. Não é só te vira. Se está sendo cobrado, com certeza a nossa gestão já deu ferramentas. Isso aí é fato. Porque nós não somos incoerentes. Se a gente está te cobrando uma coisa, certeza que já foi te dado uma ferramenta. Já foi te dado os parâmetros de quando acontecer tal coisa. Agora, isso acontece aqui. Mas lá fora, meu irmão, é TV. Acabou. Mas o que? Te vira, meu irmão. Pesquisa. Vá atrás. Mas, meu irmão, te contratei para quê? E se vira. Acabou. Entende isso? Aqui não, aqui a gente é coerente, a gente fala, a gente dá ferramentas, a gente organiza como deve ser feito e quando não, a gente no mínimo diz, ó, chat GPT. Então não é. Vamos lá? Exemplos. Metas impossíveis ou incompatíveis com os recursos disponíveis. Isso é o que acontece muito por aí. Aqui não. Demandas acumuladas sem prioridades claras. Tá? Isso aqui é cobrança sem ferramentas. Tá? É o abuso, o excesso sem dar condições. Sem apoio. É complicado, né? Você tem muitas coisas, às vezes parece urgente ali, e deixar a pessoa na mão, né? Cobrar o resultado e deixar ela na mão sem dar o devido apoio, a devida orientação do que priorizar naquele momento, né? Quando tudo parece urgente, eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis num ambiente de pressão, a falta de apoio, né? Porque às vezes a pessoa até tem as ferramentas, mas até para ela usar as ferramentas ainda precisa de uma determinada orientação. E tem locais que a gestão não está nem aí. Larga a pessoa e só cobra o resultado depois. E assim, pelo menos é o que a gente tem buscado trabalhar, né? Aqui na empresa, que a pessoa pode até às vezes fazer alguma coisa sozinha, mas não porque ela não tem acesso a gente para pedir apoio, para pedir ajuda, né?
umas semanas atrás, eu estava tendo uma reunião com as meninas, né, do administrativo, e falei para elas, cara, se vocês estiverem sobrecarregados em determinado momento, eu não tenho como saber. Que a gente, como gestor, a gente dá a demanda, dá as orientações, dá as ferramentas, e quando a pessoa diz assim, não, beleza, entendi, vou fazer, a gente parte do pressuposto que está tudo ok, que todo mundo entendeu. Mas, se existe uma dúvida que está ali oculta e a pessoa está lá sofrendo calada, eu não tenho como saber. Né? Então, e o que a gente, quando eu falo do apoio, realmente as pessoas terem essa consciência de que tem liberdade para pedir socorro quando o bicho aperta, entendeu? Que a gente não vai só cobrar sem dar a devida ajuda quando necessário. Algo que eu percebo, né, que acontece muito aqui, é o seguinte, a nossa empresa ela já tem essa característica do ensino, isso aí todo mundo sabe, né? A gente gosta de ensinar, isso aí é característica da empresa, da CAD, é ensinar, tanto é que a gente está aqui, ó, o que a gente está fazendo, né? Mas uma coisa que eu percebo que acontece muito, que a gente precisa tratar em nosso ambiente, é a humildade. A falta de humildade é o problema. Porque a pessoa dá o ar que entendeu para outra pessoa, para se sentir superior, mas não entendeu nada. Entendeu porra nenhuma. Aí na hora de executar, executa com dificuldade ou não executa. Por quê? Porque não entendeu e não teve coragem de perguntar. Aí não queria sair feio na fita, o que fez? Deu a entender para outra pessoa que entendeu legal. Mas isso vai impactar onde? Na hora de entregar o resultado. Porque ou ela não vai entregar, ou quando chegar no dia da entrega, vai dizer, não entendi. Tá? Isso aí é algo que a gente precisa vencer. Então, se a gente não sabe, pergunta, cara. Porque se você pelo menos mencionou ou deu o ar de que entendeu, você vai ser cobrado como quem entendeu. Esse é o ponto. A gente está aqui, galera, ó, em alto mar, não tem como a gente parar. Não tem como a gente parar e dizer, e aí, cara, realmente tu entendeu? Então, mostra, meu filho, que você entendeu, vai. Escreve aí, vai. Repete o que eu falei, então. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Então, replica, vai. Não entendeu? Ó, é assim, 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 assado. Não entendeu? Vou explicar de novo de uma forma mais tranquila. É assim, 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 assim. Ah, agora sim. Então, agora, beleza. Entendeu agora? Então, vai. É assim, mano. A gente não tem tempo. Não tem tempo. Não que a gente não vai ensinar. Se você for claro, com certeza, você vai receber o apoio. Beleza? Olha só isso aqui, ó. Mudanças de tarefas sem explicação e sem treinamento. Então, algo que a gente não comete, e se a gente deixa isso aqui acontecer, nós estamos pecando. Eu não vejo isso aqui como um problema que acontece aqui. Se a gente implanta algo novo, cara, a primeira coisa que a gente vai fazer é treinamento. Aqui a gente tem cara de treinamento já. Tudo a gente grava. Não tem como o cara dizer assim, não sabia. Você não veio, não é que não sabia. Mas tudo aqui vira treinamento. Tudo aqui a gente grava, tudo aqui a gente palestra, tudo isso aqui, cara, tudo algo novo vira um ensino. Então, por isso que eu não vejo que isso aqui é um problema. Jornada ou escalas que impedem a recuperação adequada. Aqui a gente tem a escala para os plantonistas lá, 12/36. Esse é o ponto, 12/36. O que eles fazem fora isso, mas eu vou cobrar no outro dia ele como se ele estivesse intacto, como se ele estivesse descansado. A jornada de trabalho está sendo adequada. Entende isso? Aí, que se faz fora, aí não é mais o meu problema e eu nem posso cobrar. Eu nem posso cobrar. Porque o Ministério do Trabalho não quer que eu me envolva com isso. Mas que eu dê as ferramentas. Se ele fez ou não, aí
vai ser discutido à frente. Beleza? Responsabilizar uma pessoa por problemas que dependem de várias outras áreas. Então, galera, o que depende de você, você vai ser cobrado. Ah, mas se você não fez porque depende de outras circunstâncias, você tem que relatar o problema. Você tem que trazer e dizer, olha, cara, não está dando para andar por causa disso, 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 disso. Mas eu já tive uma outra ideia. Entende isso? Isso é o certo. Empresas por aí, meu irmão, eu lá quero saber se fez só ou não, eu quero é que você entregue o resultado. Te vira, meu irmão, aí, o que tu vai fazer, eu não sei. Eu quero. Entende isso? Então, bora. O que a sobrecarga gera no ambiente de trabalho? Quando alguém vive sob pressão excessiva por muito tempo, ela pode começar a perder concentração, cometer mais erros, ficar irritado ou reativo, se afastar do time, parar de comunicar os problemas ou sentir que qualquer situação é uma ameaça. Ou seja, o cara vai ficar que nem aquele cachorrinho pirento, né? Pelos cantos ali, com medo. Cara, se a gente não abrir a boca, se a gente não falar, se a gente não começar a trazer os pontos, esse excesso, acontece isso. Por isso que eu digo, cara, assim, que o nosso ambiente de trabalho é um ambiente gostoso. Pode melhorar? Lógico que pode, cara. A gente tem muito a melhorar. A gente pode melhorar muito. E que bom que a gente tem essa visão. Mas olha, vou te falar aqui uma coisa. A gente não é um dos piores não, viu? A gente não é um dos piores. Olha que tem local aí muito ruim de trabalho. Ah, Carlos, isso é medo? Não, galera. Isso é conscientização, que nós estamos buscando melhorar. Tem lugares que é melhor do que a CAD? Com certeza deve ter, cara. Com certeza. Nós não nascemos prontos. Deve ter outros locais aí muito melhor do que a gente. Mas olha o que a gente quer, o que a gente quer proporcionar para a equipe, não é algo pessoal, não é uma realização pessoal. A gente quer somar para o time. A gente quer que seja bom para nós, que seja bom para vocês também. Beleza? Olha isso aqui, ó, cobranças saudáveis e pressão abusiva. Olha só a diferença. Cobranças saudáveis é quando existe um objetivo claro. Então, se o objetivo daquilo que nós passamos para você é claro, então isso é uma cobrança saudável, tá? Prazos possíveis, tá? Prazos possíveis. Quando há orientação. Lembra do que a gente fala, dar um comando para você? Então, tudo que a gente cobra de você, a gente orientou. A gente trouxe para vocês o que vocês devem ou não fazer. Acompanhamento. Abertura para comunicar dificuldades. Toda vez que eu finalizo a reunião lá, eu falei, vocês têm alguma coisa para falar? Aí nossa equipe técnica, graças a Deus, que ninguém, né? Os caras são de outro nível, né? Diz, não, tá tudo certo. Bom, é o que vocês me dizem, tá? Mas eu pergunto, e aí? Alguém tem alguma coisa a trazer? Não, tudo certinho. Tem certeza? Tem. Então tá. Vou cobrar de vocês de acordo com o que vocês me disseram. Depois não vem dizer, o Carlos não tá me vendo, o Carlos não tá vendo meu problema. Não. Por isso que eu perguntei. Se tem alguma coisa. O Carlos não tá vendo a situação. Que situação? Vamos lá. E o que é pressão abusiva? É quando existe cobranças sem clareza. Urgência permanente. Urgente, galera, não é que não vai acontecer, não. Vai acontecer. Mas não é a vida. A vida não é uma urgência, pelo amor de Deus. Se a vida está urgente, tem uma desorganização aí. Tem alguém que está metendo os pés pelas mãos. Tem alguém que não está respeitando alguma coisa aí. Tem alguém que está deixando de fazer alguma coisa aí. Urgente, galera, tem até uma frase que diz, né, que urgente é aquilo que se tornou quando algo que era para ter feito em tempo hábil não foi feito. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Ameaças, humilhação ou intimidação.
Isso é pressão abusiva. Rapaz, ou tu faz, cara, ou então eu vou te meter-lhe a canetada, cara. Isso é pressão abusiva, tá? Então, sem ameaça, sem humilhação e sem intimidação. Beleza? Metas sem condição real de execução. Então, cara, quando a gente dá uma meta para vocês, é porque a gente sabe que dá para fazer. E quando não foi feito no tempo que era para ser feito, aí vocês têm que relatar para nós. Através de conversas, a gente falou com a equipe técnica que hoje, agora, né, toda a instalação, nossa equipe tem um prazo para finalizar. Mas se algo acontece fora do que foi previsto, ele tem que relatar, para a gente poder avaliar a situação. É assim ou não é? Vamos lá. Pressão abusiva. Exigência sem suporte. Culpa em vez de solução. Cobrar resultado é papel da empresa. Criar medo para seguir resultado não é. Cobrar, galera, é da empresa, é normal. Agora, criar medo, criar pânico para você entregar um resultado, aí não. Beleza? Vamos lá para a gente fechar já aqui, ó. A tua responsabilidade, onde é que entra nisso? Ó, cada profissional também precisa organizar as prioridades, comunicar dificuldades antes do problema aumentar. Às vezes o problema ele está aí, ó. Quando começa a surgir um problema, e aí você não relata a situação. Você está vendo aquele problema que, se você tivesse relatado, ele ficaria desse tamanho, ele está desse tamanho, ó. Mas você não relatou. Você foi empurrando com a barriga. Aí o problema está desse tamanho, ó. E deixa eu te falar aqui uma coisa. Pensa num troço para crescer rápido é problema. Ou a gente resolve ele logo, ou ele vai crescer, meu irmão. E grande, dá trabalho pra caramba, bicho. Tá? Então, o seu papel é comunicar dificuldades antes do problema aumentar. Pedir orientação quando não estiver claro. Não esconder erros ou sobrecargas. Diga assim, não esconder erros ou sobrecargas. Cumprir processos e compromissos. Separar um dia separar um dia difícil de uma situação contínua que precisa ser tratada. Então, para de ficar colocando tudo na balança. Sempre é assim. A gente tem que separar os dias, tá? Dias de pressão, que não é normal o excesso, mas vai acontecer. Esse é o ponto, tá? Com situações normais. Aonde é que isso está ligado com o nosso código? Com comprometimento, cumprir o que foi combinado e comunicar riscos. Honra, falar a verdade sobre limites, erros e dificuldades. Respeito, cobrar sem gerar humilhação. Maleabilidade, adaptar-se aos imprevistos sem perder o equilíbrio. Proatividade, antecipar o problema e buscar a solução. Na CAD não queremos uma equipe sem desafios. Queremos uma equipe com desafios claros. Apoio para executar, responsabilidade para comunicar e respeito em todas as cobranças. Fechou, galera? Vamos ficar de pé?